Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de São Mateus, capítulo 19, versículos de 10 a 12. Os discípulos disseram-lhe: se é assim a condição do homem em relação à mulher, não vale a pena casar-se. Ele acrescentou: nem todos são capazes de compreender esta palavra, mas só aqueles a quem é concedido. Com efeito, há eunucos que nasceram assim do ventre materno, e há eunucos que foram feitos eunucos pelos homens, e há eunucos que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem tiver capacidade de compreender, compreenda. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Uma coisa muito importante que está aqui no finalzinho, nesse versículo 12, que Jesus fala, é justamente essa capacidade de compreender. Quem tiver capacidade de compreender, compreenda. Geralmente a gente escuta: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E a gente já entendeu, já aprendeu que todos têm ouvidos. Mas alguns, exceto quem tem um problema de audição sério, alguns não têm ouvidos para ouvir, ou seja, não têm disposição para ouvir. Por isso, apesar de escutarem, não ouvem. Não entra na pessoa aquela palavra. Por quê? Porque ela não está disposta a compreendê-la, não a aceita. Se torna indiferente. Escuta, mas entra por um ouvido e sai pelo outro. Aqui Jesus está dizendo de compreensão. Então, quem tiver capacidade para compreender, compreenda. Da mesma forma que ele antes havia dito: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Agora está dizendo: quem tem capacidade para compreender, compreenda. E aqui está a chave da aceitação desta verdade que Jesus está dizendo, porque aqui trata-se de princípio eterno. Jesus está dizendo como as coisas são, e são mesmo. Tem gente que nasce para viver a castidade até o fim, não se casa. Não se casa e não é uma pessoa que vai ser um religioso, uma religiosa, vai assumir um celibato por causa do reino dos céus, e nem vai estar assumindo um celibato, uma castidade, uma continência, porque os outros o fizeram assim. Não, a pessoa mesmo tem essa decisão de viver assim. E tem muitas pessoas que são assim. E nem por isso elas precisam estar em pecado. E aqui a gente não pode confundir o fato de ser eunuco, e eunuco aqui, feito pelos homens, é algo reprovável por Israel, mas Jesus puxa isso, apoiado ali também na Sagrada Escritura. Isaías vai falar que no futuro, no tempo messiânico, o eunuco, até o eunuco, que geralmente era um estrangeiro, porque em Israel ninguém se fazia eunuco, até o eunuco terá o seu lugar na graça de Deus.
em Isaías 56, versículos de 3 a 5. E Jesus está retomando esta ideia para falar em resposta àquilo que é exigido do homem que se casa. Então, o homem que se casa, ele precisa viver uma castidade de não ter outra mulher, de não se interessar por outra mulher, não querer se livrar da mulher por qualquer motivo, como era a questão anterior, nos versículos de 1 a 9. A pergunta era: é lícito repudiar a própria mulher por qualquer motivo? Jesus falou: não, vocês nunca leram? Quando no início Deus fez homem e mulher e retoma aquilo que Deus criou desde o princípio. Mas agora ele também diz, depois de que os discípulos chegaram para Jesus e falaram: se é assim, se não tem jeito, se eu escolher uma mulher e tem que ser para sempre, não vale a pena se casar. Os discípulos falaram isso para Jesus. Mas Jesus disse: nem todos são capazes de compreender. Se você não quer se casar, você vai viver solteiro. Jesus está dizendo isso. Você não vai viver vagabundeando mulheres atrás de mulheres, curtindo. Não é essa a vontade de Deus. Mas ele está dizendo que há pessoas que nasceram sem essa disposição para o matrimônio. E que isso não é um problema. Mas há pessoas assim, é a maioria? Não, claro que não. É só olhar o mundo, gente. Mas há alguns que nasceram assim como há alguns que foram feitos assim. Aí haviam eunucos feitos pelos homens. A exemplo daquele eunuco que Filipe, um dos 7 diáconos, batiza num caminho, depois da diáspora. O eunuco etíope. Ele cuidava das riquezas, ele era muito próximo da rainha e ninguém queria um homem próximo da rainha que pudesse abusar dela, que pudesse violentá-la de alguma maneira. Então ele era castrado, então se tornava um eunuco. Ou seja, o eunuco feito pelos homens, ele é forçado a isso. Geralmente, assim como se castra os bichos, né? Porco, né? Você castra o porco engorda. Por quê? Porque mexe com os hormônios dele. O eunuco também. Podia acontecer isso. Os homens que se tornavam eunucos. Feitos pelos homens, ou seja, em troca de alguma coisa, em troca de alguma posição social, na maioria das vezes, né? Sendo administrador da casa, tendo contato com muitas mulheres. Então, os príncipes e os reis falaram assim: você tem condições de cuidar? Então, você vai ser um eunuco. Aí você pode trabalhar aqui. Você vai ter dinheiro, você vai ter as coisas. Porque eles queriam salvaguardar a sua dignidade com relação às sua mulher, ou suas mulheres, né, e concubinas, que na época era muito comum, na maioria das culturas, os homens terem muitas mulheres por sua posição social ou por sua condição financeira. Mas o eunuco, feito pelos homens. Mas agora Jesus vai falar de um tipo de eunuco, um tipo de continência voluntária, não porque a pessoa nasceu com essa disposição simplesmente e não quer se casar, mas porque ela escolhe voluntariamente por causa do reino dos céus. Por causa do reino dos céus. E aí, a grande maioria dos apóstolos são esses homens. Pedro era o único, até que se prova o contrário aqui, né? Que nós sabemos, era o único casado. Tinha uma sogra, né? Então se entende que ele era casado. Não se fala da esposa dele aqui na Bíblia, de filhos. Mas a gente sabe que Pedro era casado. Os outros não. Todos solteiros, e permaneceram assim como Jesus era. Jesus era solteiro. Jesus não tinha casado. Jesus não se casou.
E por quê? Porque ele era a figura do sacerdote perfeito. Até por causa disso, isso é uma das razões pelas quais, depois de muitos e muitos, né, processos, a igreja decidiu que todo padre, aqui no Ocidente pelo menos, a Igreja Católica, todo padre deve ser celibatário. Nome mais adequado para a gente falar aqui, né, do que eunuco. Mas o que Jesus está dizendo é justamente sobre essas pessoas. A exigência de uma vida santa, a exigência de uma vida casta, não é só para aquele que se casa, mas também para aquele que não quer se casar. E ele tem motivos para viver desse jeito. Qual é o motivo? Ou ele nasceu assim, sem essa disposição, ou ele foi feito assim pelos homens por causa de uma profissão. Hoje em dia já não tem conhecimento que exista eunucos feitos pelos homens, né? Não dessa forma. E aqueles que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Então a gente não pode confundir aqui o eunuco com a prática pecaminosa do homossexualismo. Até o catecismo da igreja fala a respeito do homossexualismo, mas diz claramente que a vivência, a prática do homossexualismo é pecado. As pessoas, muitas delas, elas não têm o controle sobre as suas tendências. E isso permanece para muitos ainda um mistério. No entanto, aquele que quer viver a fé, ele pode e deve lançar mão de todos os bens espirituais disponíveis, como qualquer outro cristão, para viver a castidade dentro do seu estado de vida. E aí está a vivência da graça de Deus. Aquilo que é difícil para alguém que nasce com a tendência homossexual, também é difícil para alguém que se casa e é tentado a trair a esposa com outra mulher ou o esposo. Também é difícil para aquele que, fora da área, do campo da sexualidade, tem um certo vício e precisa viver a continência, por assim dizer, um sacrifício para não se entregar a determinado vício. E por isso existem os bens espirituais, a graça da oração bem vivida, o estudo da palavra de Deus e todas as outras práticas que nos ajudam a nos manter fiéis no caminho de Deus. Vamos anotar no nosso diário? Princípio eterno, versículos 11 e 12, são verdades a respeito do reino, e quem tem a capacidade para compreender, compreenda. Anota também qual é a mensagem de Deus para você hoje e como colocá-la em prática na sua vida. Se você é novo aqui no canal, eu convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixar o seu like, porque o seu like evangeliza. Vamos juntos fazer a Bíblia inteira, com a graça de Deus, método A Bíblia no Meu Dia a Dia, de Monsenhor Jonas Abib. Você encontra aqui na descrição do vídeo o passo a passo, como fazer, e vamos juntos fazer essa empreitada. Olha, é necessário que você seja firme, se programe, porque todos os dias estaremos aqui com a palavra de Deus te esperando, tá bom? Deixe também seu comentário, o que Deus falou com você através dessa palavra. Talvez houvesse alguma coisa que você não conhecesse, talvez essa palavra eunuco seja diferente para você. Coloque aqui nos comentários e vamos crescer juntos na fé. Que Deus abençoe você. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.